Luiz Remo, estamos mais uma vez aqui para uma live, para um vídeo, no programa Lenilson Albuquerque, Resenha Lenilson Albuquerque. Vá lá, curta, compartilhe, dê o like e vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo, a nossa concepção sobre o futebol no Pará nesses tempos tão complicados, apesar de estarmos na Série B. Há 4 jogos atrás, lá pela Volta Redonda, por exemplo, eu falei em um vídeo que o Paysandu eu considerava já na Série C 2026 e que para isso ele deveria se preparar já desde agora para fazer uma boa campanha e retornar para a Série B. Bom, um amigo meu me ligou depois de publicado o vídeo, alegando que eu estava sendo muito pessimista por falar dessa maneira. Ainda faltavam muitos jogos, 15 jogos, 14, e ele entendia que o Paysandu tinha todas as condições. Bom, era a opinião dele, a gente conversou bem e acabou-se. Agora, faltando 10 jogos, ontem ele me ligou e me perguntou. Ele concordou que o Paysandu está na Série C, mas ainda tem esperança, porque há 10 jogos o Paysandu precisa ganhar 8. Então ele me perguntou o que era preciso, na minha concepção, já que ainda tem chance, para o Paysandu conseguir escapar. Para o Paysandu, o que é que falta para o Paysandu? Então eu disse a ele que faltam 2 jogos. A derrota contra o Criciúma e contra o Cuiabá. Se isso é pessimismo, ele serve pelo menos para o Paysandu se preparar para o ano que vem. Porque é um time que, por mais que o técnico ainda tente dar alguma esperança, a imprensa ainda tente dar alguma esperança, não basta só ele ganhar isso, tem que ver os outros resultados. Vamos lá, vocês acreditam que o Paysandu ganha o Criciúma? Amanhã? Vocês acreditam que ele ganha o Cuiabá? Com o futebol que ele está apresentando, futebol totalmente desconexo, inclusive o treinador, o Márcio, que seria a esperança, já teve 2 derrotas e um empate. Ele precisava de 8 vitórias e teve empate. E o pior, terminado o jogo, o próprio Márcio deu uma entrevista lamentando o fato de o Paysandu ter sofrido um gol no final do jogo. E não só ele, parte da imprensa e o gerente, todo mundo reclamando que o Paysandu perdeu um gol, sofreu um gol no final da partida, e no jogo anterior também no final da partida. Ora, quem quer escapar não pode ficar contando com empate. Se não saísse aquele gol, o Paysandu teria empatado, e empatar não serve. Não adianta empatar. Tem que vencer. Empate é 1 ponto, vitória são 3. Então não se vai chegar a lugar nenhum com empate. Até porque os outros times que estão na zona de rebaixamento reagiram agora, todos estão reagindo, todos estão saindo. O próprio Criciúma, que estava como 19º, ao lado ali do Paysandu, na zona de rebaixamento, agora é o primeiro. E o que mudou? A atitude do Criciúma. Ele contratou jogadores de Série B. Ele trouxe o Sassá do Amazonas. O Sassá, no ano passado, conseguiu levar o Amazonas a ser campeão da Série C. Aí ele veio para a Série B. Então o Sassá realmente foi a mola mestra do time. Aí agora o Criciúma levou o Sassá. O Nicolas, um jogador que sempre fez gol no Paysandu, estava passando por uma fase ruim, mas infelizmente também a torcida não tolera a fase ruim. O próprio Giovani dizia isso. Você joga preocupado com a torcida. De tal forma que o Nicolas já tem 7 gols.
Então ele já está próximo da titularidade aí. Ele já está próximo de ser um goleador da Série B. E aí levou o Borazzi do Paysandu, quer dizer, aquela história de só levar os melhores. O Paysandu sempre perdeu os melhores. Elis Garcia, etc. Isso já vem desde o Pikachu, quando o Pikachu ganhava 50 mil, terminou o contrato, o Goiás ofereceu 120 mil. E ele disse para o Paysandu que se desse 90 ele ficaria. O Paysandu não deu, ele foi para o Vasco por 160 mil. Então o Paysandu ele não valoriza os jogadores de qualidade que ele tem. E agora, senhores, ele foi buscar no Nordeste, principalmente, no Brasil todo, uns 10 jogadores de Série D. Há jogadores que ainda não estrearam. E outros, como esse Ramon, que jogou um pouco mais de meio tempo, agora não joga mais. Não sei como é que eles contratam uma pessoa que eles só vão testar quando chega. Aí eles contrataram, agora já está condenado por 1,5 milhão ontem, e agora isso vai ser uma enxurrada de ações trabalhistas por causa dessas precipitações. Você não pode disputar a Série B com jogador de Série D. E aí, o que é que se pode fazer pelo Paysandu agora? E eu espero que o Roger faça isso. Que pelo menos ele faça isso. É de pegar os jogadores que subiram da base para o profissional. Foram 8 jogadores que subiram da base para o profissional. E agora ele vai rescindindo os contratos. Já não tem mais chance, Paysandu nenhuma. Não adianta que ele não vai ganhar o Criciúma. Então o que é que ele tem que fazer? E se ganhar, ele vai ter que ganhar 8, ele não ganha. Não tem como. É uma coisa praticamente impossível. E aí, o que é que ele pode fazer? Vai rescindindo esses contratos dos jogadores, principalmente os mais caros, e vai estreando os jogadores da base. Quase todo jogo eles ficam no banco, mas nunca entram. Não dão oportunidade para os garotos. Então, colocar os garotos da base agora, para que eles cheguem no Paraense forte. Eles já vão conviver com o time do Brasil todo, uma Série B, vai dar visibilidade, quem sabe até aparece alguém para comprar levar esses jogadores, contratá-los. E o Paysandu ganhar um dinheiro desde agora, porque ele vai ter uma vitrine da Série B. E aí, se nada, eles estão pelo menos no Campeonato Paraense. Eu já sugiro o seguinte, dispensar também o Márcio e deixar o Inácio trabalhando com esses garotos e com o time restante. Não vai ter competição, para quem vai ficar com o Márcio? Deixa o Inácio preparando. Agora sim, não era conveniente botar ele naquela fogareiro, mas agora o Inácio, Paysandu continua com amistosos e disputa com o Paraense com esses garotos. E aí alguém pergunta, mas e os garotos, esses atletas da base, realmente têm condições de ser profissional do Paysandu? Olha, o Jobson era profissional, o Velber era profissional, são profissionais, jogaram no Paysandu, o Rogerinho, o Sérgio, inúmeros jogadores paraenses já disputaram. Então, o que é que eu digo? Todas as conquistas do Paysandu, todas, sem exceção, foram com jogadores regionais. Tá? No Campeonato Brasileiro da Série B, de 91, estava lá o Nadi, o Oberdan, o Jorginho Macapá, pelo menos 7 jogadores daqui do Pará, que eu considero Macapá daqui, estavam lá. E o Paysandu foi campeão brasileiro da Série B, com esses jogadores. Em 2001, tanto a Copa Norte quanto a Série B do brasileiro, estavam lá de novo todos eles, Sérgio, Rogerinho, Jobson, Wanderson, todos eles estavam lá. Pelo menos 7 jogadores. E com o campeão dos campeões estavam todos de novo lá. Então, todas as conquistas foram com jogadores paraenses. Em 91, o presidente Gerador Bobente deu oportunidades para os garotos. E o Tourinho, que sempre foi muito criticado e perseguido, eu nem conheço, nunca vi pessoalmente, mas foi ele que deu oportunidades em todas as fases do Paysandu.
Na Série B, no Brasileiro, na Libertadores, levou mais da metade do time era paraense. Então, só se vai conseguir alguma conquista nacional se for com jogadores daqui. Porque eles têm compromisso com o time, moram aqui, torcem pelo time e são baratos. Não adianta pagar 40, 50 mil para o jogador de Série D lá do Nordeste, porque ele não vai conseguir produzir. Porque não tem qualidade, porque não tem tempo de entrosar, e porque está aqui esperando uma janela abrir em outro time lá próximo do estado dele por aí. Então só a base pode salvar o Paysandu dessa situação. No Remo, bom, só para finalizar, o Antônio Oliveira, que parece-me que é unanimidade entre a imprensa e os torcedores. O Antônio Oliveira, às vezes que eu falei favorável a ele, foi que ele pelo menos conhecia o time. Não se pode estar trocando de jogadores e técnicos em plena competição. O Antônio Oliveira tinha 4 vitórias e 4 derrotas, então estava equilibrado, pelo menos o time não cairia dentro dessa lógica. E eu ainda considero que eram só 3 derrotas, porque ele ele assumiu na quinta e no sábado jogou. O Guto Ferreira não fez isso. Ele não quis assumir ainda, ele vai assumir agora. Aí não pode ser contabilizado para ele aquela derrota. Bom, o Guto Ferreira é uma esperança. Eu espero que ele consiga passar todo o conhecimento dele e conseguir fazer com que esse time tenha a ambição de subir. Sem o Pedro Rocha, a situação fica muito difícil no Clube do Remo. Mas vamos torcer para que tudo dê certo e pelo menos um time do nosso estado permaneça na Série B.